Amém, gente? Amém. Shabbat Shalom. Mas de forma diferente hoje. A porção nossa dessa semana, na verdade nós vamos estar falando hoje, junto, né? Tanto a porção da Torá, como a porção da Brit Hadashah. Tendo em vista que amanhã nós teremos um outro evento, comemoração dos 20 anos de casado, dos casais. E a porção da Torá dessa semana foi de Números 4, 21 até Números 7, 89, né? A porção Nassô, faça. E a porção da Brit Hadashah foi Filipenses todo, né? Filipenses 1 até Filipenses 4, 23, que o tema é servo. Interessante que essas porções, elas se encaixam, né? Elas estão tratando do mesmo assunto. Ela fala do servo, fala daquele que é chamado para servir. Então eu achei bem propício a gente estar falando dessas duas porções ao mesmo tempo. Lá em Números, capítulo 4, Números, capítulo 4, no versículo 21, começa a porção dizendo assim, Números 4, 21. Disse mais o Senhor a Moisés: faça o censo. Em outras versões está levante o censo. Faça. E lá na porção da Brit Hadashah, começa dizendo em Filipenses 1:1, que a carta, na verdade, é de Shaul e Timóteo, escravos do Messias. A porção da Torá, ela começa com o verbo faça. E você vai ver que essa porção, ela começa a tratar da função, do serviço dos levitas ali no tabernáculo, a função que eles estariam exercendo ali dentro do tabernáculo, o serviço, a posição deles de servo dentro do tabernáculo. E na Brit Hadashah fala disso, né? Paulo está dizendo, eu e Timóteo, e ele está se identificando como servo. Outras versões está escravo do Messias Yeshua. Então o tema central dessa semana é exatamente isso, o servir. E a grande questão que eu trouxe ali, para nós estarmos refletindo nessa semana, é exatamente, primeiro, a quem estamos servindo. E não só a quem nós estamos servindo, mas como nós estamos servindo. Passa para mim, Gabriel. A primeira coisa que a gente vê, e eu acho fabuloso como que o celebrar as festas bíblicas é tremendo, gente. Como é revelador o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Porque nós vivemos há 50 e poucos dias atrás, nós vivemos aqui a festa, a celebração de Pêssah. E nós vimos aqui que em Pêssah nós temos a libertação física. Nós temos a revelação de um povo que foi liberto do Egito. E ali nós temos uma libertação física da opressão do Egito, da escravidão do Egito. E nós temos ali aquele ponto da redenção do Senhor na nossa vida, nos tirando daquela prisão e daquela escravidão do Egito. Tirando você do mundo, tirando você desse sistema mundano que você vivia, dessas trevas, e trazendo, então, para uma libertação física. E aí passamos aquele tempo, né, da contagem, do Homer, e aí chegamos então em Shavuot, em que nós temos a libertação espiritual. Lá em Pêssah nós fomos libertos libertos do Egito. Isso foi bem colocado até pela Sandra, ela trouxe a lembrança disso, libertos de. E lá em Shavuot nós fomos libertos para. Por quê? Porque em Shavuot nós recebemos essa libertação espiritual, e muito mais do que isso, recebemos da presença do Espírito de Deus em nossa vida. E para que nós recebemos? Por isso, para que nós recebemos do Espírito?
Para que ter esse espírito? Para que ter esse novo nascimento? Para que viver essa intensidade da revelação da vontade de Deus na minha vida, impressa agora em meu coração? Para que eu tenho e eu vivo os Shavuot? E aí a resposta é: para servir. Nós não recebemos do Espírito, nem da unção de Deus, e nem do poder sobrenatural de Deus na nossa vida, para sermos servidos. Não. Mas nós recebemos para servir. Essa é a primeira questão que fica em nosso coração. E essa ordem, ela é interessante, que ela aparece em todos os textos. Eu fui lá, em Êxodo 20, porque o Senhor traz um chamado e diz, a palavra veio ao faraó da seguinte forma: deixa ir o meu povo, para que sirva. Então a libertação chegou ao povo hebreu no Egito, para que o povo pudesse ir ao deserto. E nós falamos sobre esse tempo de deserto, falamos em Shavuot sobre o tempo de deserto, falando da importância da palavra, como a palavra é revelada no deserto, e essa palavra vem a nós para poder nos moldar, nos dar uma identidade, para que nós venhamos então o quê? Servir. Então eu fui liberto e fui liberto para servir. Isso é o chamado do Senhor na minha vida e na sua vida, para servir. Em Êxodo capítulo 20, quando a gente tem todo aquele texto que a gente leu, em Shavuot, que fala da montanha fumegando, as vozes, lembra? Colotze, Lapidim, nós falamos de tudo isso aqui em Shavuot. As línguas que estavam sobre eles, o chamado às nações, o chamado para servir, para ir às nações e levar a luz às nações. Então sempre essa palavra vindo a nós e nos levando a servir, a ir até aquele que precisa da luz, que precisa da presença e da revelação do Senhor. E interessante que depois desse texto de Êxodo 20, que fala dessa montanha fumegante, o texto que vem em seguida, no capítulo 21, sabe qual é o texto? Sabe o que trata? Servidão. É o texto que fala do servo da orelha furada. Já ouviu falar do servo da orelha furada? Já viu? Passa para mim. Êxodo capítulo 21. Eu vou ler o versículo 2, o 5 e o 6. Diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Pela lei, aquele que era escravo, aquele que estava ali prestando o serviço, e ele chegou àquela posição, seja porque ele tinha uma necessidade, não conseguia sustentar a sua casa, então ele se entregava para receber algo em troca, ou então ele estava devendo algo, ou por até algo que ele praticou e que ele tinha que restituir, não tinha condições, então ele se tornava, estava nessa posição então, de ceder o seu trabalho, mas por essa lei estabelecida pelo Senhor, chegou ali 6 anos, ele ficou servindo. No 7º ano, independente se foi quitado ou não, tinha que se dar a liberdade àquele homem. Mas ele tinha uma opção, grava isso, opção. Ele tinha uma opção de virar e falar assim: eu amo o meu Senhor, e eu não quero sair e ir embora da casa dele, eu quero continuar servindo ao meu Senhor, porque eu amo. Uma decisão dele, pessoal, uma opção dele: eu quero continuar servindo, eu quero continuar sendo escravo, eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão do meu direito de fazer o que eu quero fazer o que o meu Senhor deseja. E ele era levado então até a porta da casa, porque todos ali precisavam saber que aquele que estava ali servindo, estava servindo porque ele decidiu servir, de forma que todos vissem. Aí botava lá a orelha dele lá na porta, no umbral lá, e furava a orelha dele ali na porta. Isso é interessante, por quê?
Porque quando a gente vê a palavra servo em hebraico, passa para mim, Gabriel, acho que eu coloquei aqui. A palavra servo em hebraico é Eved. É formado por 3 letras, Ain, Bet e Dalet, que tem os seus significados. Nós estamos aprendendo aqui que cada consoante dessa, do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, cada uma tem um significado. O hebraico, ele é muito mais profundo que a nossa língua, porque para a gente a letra A é A, B é B. Agora para o hebraico não. Cada letra tem um significado esse que o Eterno utilizou para revelar a nós muitas coisas. Então, se eu vejo a palavra servo em hebraico, Eved, a primeira letra ali, Ain, significa olho, visão, foco, aquilo que é visto, né? A segunda, Bet ou Bet, simboliza casa. O próprio nome Bet é casa. E a terceira letra, Dalet, é porta. O que você consegue observar aqui? O que era feito com aquele servo? Ele foi levado até a porta da casa para que todos vissem que era a decisão dele ser servo. Então essa revelação da escolha, da opção de ficar claro e expresso que eu não estou realizando a minha vontade, que eu decidi abrir mão da minha liberdade, dos meus desejos, para fazer a vontade daquele que eu amo, que é o meu Senhor, está ali expresso na palavra servo. Então o conceito de servo, dentro da vontade do Senhor, dentro das Escrituras, é exatamente essa. Servo não é aquele que faz porque tem que fazer. Se você está fazendo algo porque você tem que fazer, ou para conseguir algo em troca, isso não é o conceito de servo para o Senhor. O conceito de servo para o Senhor é aquele que faz porque ele decidiu abrir mão da sua liberdade, porque ele deseja se submeter ao seu Senhor. Isso é ser servo. E esse tem que ser o padrão nosso, o nosso entendimento. Nós temos que aprender com isso, até no nosso dia a dia, principalmente dentro da congregação. Ninguém aqui tem que fazer nada porque alguém mandou o outro fazer. Isso é algo que a gente tem buscado viver aqui. Você nunca me viu virar para alguém aqui e falar: fulano, vem cá, pô, você não é diácono? A palavra diácono é servo, né? Diácono, no grego, é exatamente essa palavra de servo, é aquele que está para servir a mesa. Mordomo, tem uma relação também com a palavra mordomo, aquele que vem servir. Então, o entendimento que a gente deve ter aqui é o quê? Você não deve fazer porque alguém mandou você fazer, mas porque você decidiu fazer por amar ao Senhor, aquele que é cabeça nessa casa, aquele que é Senhor nessa casa. Não é para um homem e nem para outro homem, não é para uma pessoa que está colocada pelo Senhor numa posição de liderança, mas para o Senhor você deve fazer, não porque recebeu uma determinação de um homem para fazer. Senão, o que você está fazendo aos olhos do Senhor não tem valor algum, porque você não está sendo um servo dentro do conceito bíblico da palavra. Passa comigo, filho. A primeira coisa que eu quero colocar aqui em relação a essa porção, Nassô, faça o censo. A primeira coisa aqui de fazer o censo é que você vê que o Senhor faz uma contagem. Uma contagem é feita. O que ele conta? É como se eu te fosse parar aqui, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando fala de contar, contar tem um significado muito importante para o povo hebreu. Se você vê os momentos de contagem, tem até outros assuntos mais interessantes que ele está tratando. Existe a chamada 10 contagens. Quem já ouviu falar sobre isso? Os 10 censos. Nunca ouviu falar disso, não? Há um pensamento dentro da cultura judaica que diz que o povo hebreu passará por 10 censos. E o 10º censo é aquele último, do grande dia que acontecerá. Mas sempre que ocorre um censo, ocorre uma valorização e um novo tempo estabelecido para o povo.
Então, quando o povo se vê contado pelo Senhor, ele ergue a sua cabeça. Por isso fala levante também, né? Ele ergue a sua cabeça porque está sendo dito pelo Senhor: você tem importância, você é importante. Se Ele está contando com você, Leia, Ele está dizendo o quê? Você é importante. Existe uma importância, existe algo para você, existe um chamamento para você. Existe um chamado, o Senhor está olhando para você. Assim é o sentimento que deve ter diante de um censo, diante de uma contagem. E aqui é feita uma contagem. E a contagem aqui está dizendo que nós, cada um de nós, tem valor para o Senhor. Ainda que você ache assim, mas será? Eu sou o mínimo, sou o menor da minha casa. O Senhor está dizendo, você tem valor. Segundo ponto aqui que eu acho importante. Lá em Números, no capítulo 7, versículo 5, na verdade eu adiantei porque ele fecha com uma frase que eu achei interessante. Que, na verdade, é uma frase que a gente vai lá atrás para poder voltar para o início. Números, capítulo 7, no versículo 5. Recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que cada um tem um chamado específico para fazer determinada coisa específica. Quando eu falo de chamado específico, eu lembro de há muito tempo atrás, quando estava começando aquela onda de igreja em célula, lembra? Tinha até a musiquinha, alma, célula, alma, célula, alma, célula. Como se fosse um pulsar de coração. Lembra disso não, mãe? Alma, célula. Cantava como se fosse um pulsar de coração. Falava inclusive isso. O coração de Deus está pulsando. Alma, célula, alma, célula. E naquele tempo eu lembro que eu participei de uma reunião de liderança exatamente para decidir essas questões. Entra na visão, não entra na visão de célula. E na época, o líder virou e falou uma frase. Ele falou assim, porque muitas pessoas estavam deixando de ir por causa da visão, porque não gostavam da visão, não estavam de acordo com aquela visão, e saindo da congregação. E aquele líder virou na reunião, eu lembro até hoje, ele falou assim, não há ninguém substituível. A pessoa vai embora, vai vir outro e vai entrar no lugar dela e vai fazer o que ela estava aqui fazendo. O Senhor vai mandar outras pessoas. E eu lembro que naquela hora, quando eu recebi aquela palavra, o Senhor ministrou outra no meu coração. Na mesma hora, assim, eu soltei aquela... Falei, pastor, você me perdoa, mas para mim, ninguém é substituível. Outra pessoa pode até vir fazer a mesma coisa, mas aquela pessoa tem um chamado específico, tem algo, ela foi chamada para fazer algo que ninguém aqui vai fazer. Ninguém aqui vai fazer. Porque Deus tem um chamado e tem uma obra na vida dela. E a obra que Deus tem na vida dela, não tem na minha vida. A minha vida é a minha vida. É uma obra que o Senhor tem na minha vida. Mas Ele tem uma obra na minha, na sua, na dele. Pode até ser parecida. A obra que Ele tem na minha vida pode ser muito parecida com a sua. Mas a sua é a sua. Aquelas pessoas para quem você vai levar a palavra e vai revelar, é aquelas que o Senhor vai colocar no seu caminho. E aquelas que o Senhor vai me levar, é aquelas que o Senhor vai colocar no meu caminho. Então, eu vejo que todos são importantes. E assim a porção está falando. A importância de cada um, a contagem individual, um chamado específico para cada um. Então, cada um é importante no reino, tem a sua importância no reino. E aqui a gente vê isso, a importância de cada um daqueles levitas que estavam na contagem ali. Por isso ele diz, cada qual segundo o seu serviço. E tem outra questão interessante aqui, porque ele pega ali os filhos de Gerson, que ficava ali no lado ocidental. Eles eram responsáveis pelo quê? Pela tenda, pela cobertura, pelas peles que cobriam. Tudo relacionado àqueles tecidos que eram utilizados no tabernáculo era responsabilidade deles. O tecido e toda a corda que era utilizada também para prender esses tecidos.
Então o tecido, tudo relacionado ao tecido, era função dos descendentes, esses levitas descendentes de Gerson. Depois você tem ali os descendentes de Merari, os filhos de Merari, que ficavam do lado sul. Eles eram responsáveis pelas madeiras, as tábuas, aquelas colunas de madeira e também as cordas que usavam para prender toda essa parte da madeira ali do templo. Aí você tem de Queate, os filhos de Queate, que ficavam no norte, tinha a responsabilidade de transportar a arca. A função deles era essa, carregar a arca no ombro. E temos lá Moisés, Arão e os filhos que ficavam na parte oriental, ali em frente lá a porta formosa, aquela ali era o local onde ficava ali o Moisés, Arão e os filhos, né? E eles tinham qual função? Eles eram guias espirituais do povo. O que a gente vê aqui é que cada um tem um chamado específico, gente. E alguns carregavam utensílios, carregavam aqueles objetos em cima de carros, sabia? Outros não podiam, tinham que carregar no ombro. Cada um tinha uma função e a cada um era exigida uma carga diferente do outro. A exigência de um não era igual à exigência de outro, a exigência era diferente. Uns para tirar o tecido, não pensa que era mole não. Aquele lá não carregou no ombro, mas ele tinha que subir lá em cima, imagina o trabalho que dava, subir para soltar os tecidos, descer os tecidos. Aqueles que tinham que carregar aquelas madeiras, eles não podiam levar o carro até dentro do tabernáculo, eles ficavam fora do tabernáculo, então eles tinham que carregar também, até a parte de fora, porque o carro não entrava, para poder botar em cima do carro. E aqueles que carregavam a arca aqui, e não pensa você, aí alguns olham e falam assim, então Moisés e Arão se deu bem, não carregou nada, não pegou no peso, tu não sabe o que é o peso daquelas duas pedrinhas aqui, 6 tribos aqui e 6 tribos do outro lado. A quantidade de carga que vinha ali, por isso que estava no ombro, né? A responsabilidade de guiar aquele povo, de atender aquele povo, de julgar, né? Que eles eram juízes ali, eles julgavam as causas daquele povo. Nós vimos isso durante os estudos aí das porções, das parachotes. Então, as reclamações do povo também. A reclamação do povo, aqueles que se rebelavam, né? Você vê o Senhor operando, né? O Senhor operando, manifestando o poder dele, mesmo assim passava um tempo, daqui a pouco estava o povo reclamando novamente, cobrando, trazendo cobrança para eles ainda, mesmo diante de tudo que eles faziam. Então, não pensa você que a carga desses aqui era leve, porque não estava carregando um pedaço do tronco no ombro, não, porque era pesadíssimo. Cada um tem a sua carga, gente. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado. E dentro disso aqui, deixa eu ver se eu posso falar agora, posso falar? Tem algumas questões interessantes que a gente vê no dia a dia. A primeira é que existe, e a gente vê isso no Nazireu, a gente vê isso no meio dos fariseus, que aconteceu também. Se você pega aquele que faz um voto de Nazir, né, ele tem compromissos específicos, carga específica para ele. Sabia disso? Nada proveniente da videira pode chegar à sua boca. Isso é para todo mundo? Não, é para ele. É uma carga dele específica. É uma cobrança, é uma carga que o Senhor trouxe para ele, porque o Senhor tem algo específico com ele. Então pede isso dele. Os fariseus, por exemplo, tinham algumas abstinências, inclusive de lei, que é permitido e que eles levavam sobre os ombros dele. Porque foi algo que o Senhor tratou especificamente com eles, gente. Então eu tenho que entender isso também. Muitas vezes o Senhor vai chegar para mim, ou para você, e vai cobrar algo específico. Eu não posso querer transformar isso numa cobrança geral, porque foi algo específico. Eu tenho que saber o que é específico e o que é geral e saber separar todas as coisas. Então nem eu posso achar que você tem que fazer a mesma coisa que o Senhor está pedindo de mim, porque Ele pediu de mim. Como também você não pode me criticar pelo que eu estou fazendo porque o Senhor me pediu a mim. Então nem um lado pode reclamar do outro. E nem o inverso, se gloriar também. E nem se gloriar. Gloriado ao Senhor. Não pensa que você é melhor do que o outro porque ele pediu isso que você. Porque não é. Não é. Você está na mesma contagem.
você tem o mesmo valor de meio shekel. Nunca mais esqueça do meio shekel. O teu valor é o mesmo para o Senhor. O importante é que cada um faça aquilo que o Senhor estabeleceu e carregue a carga que o Senhor estabeleceu para você carregar nos seus ombros. Outro ponto importante, e que eu vejo acontecer muito, pessoas que estão se perdendo completamente, gente. Pessoas que são lá, filhos de Gerson, querendo carregar madeira. Tem gente que é filho de Merari e quer carregar a arca. O cara quer botar a arca no ombro para carregar. Ou melhor, quer fazer aquilo que não é para ele fazer. É algo estabelecido para outro fazer. Mas o cara quer fazer porque talvez carregar a arca, pastor, mas eu carrego a arca. Eu estou levando a arca. Eu estou fazendo algo mais importante do que você. Né? Então, quando você faz isso, gente, quando você quer exercer algo que não é o que o Senhor te deu, sabe o que você está fazendo? Primeiro, além de estar colocando a mão onde não tem que colocar, que o Senhor não estabeleceu. Mas eu acho que o pior do que isso é porque para você fazer aquele serviço, você está deixando de fazer o seu. Está deixando de dar ao seu, de executar plenamente, nem que seja plenamente, talvez execute, mas não plenamente, o seu. E quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está menosprezando aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Você está pegando o que o Senhor estabeleceu para você e está colocando de lado. E aí nós vemos hoje acontecendo muito isso. A pessoa tem um chamado na vida dela e, claro, ela é chamada para ser evangelista. Você vê, o Senhor estabeleceu na vida dela, ela é evangelista. Mas ela para no meio de uma igreja hoje que não valoriza o evangelista. Mas valoriza muito aquele que é um pastor, ou aquele que é um apóstolo, como se o apóstolo fosse maior do que o pastor, e se o pastor fosse maior do que o evangelista. Como se fosse, porque não é. E aí a pessoa, por ver isso, ela acaba entrando nesse sistema e nesse padrão. E aí ela não quer ser evangelista. Ela pode até fazer, mas ela quer ser pastor. Então ela vai se preparar para se formar pastor. Para alguém derramar um óleo sobre ela e falar, ei, agora você é pastor. E aí o homem declara que ele é pastor. E aí agora ele não é mais evangelista, ele é evangelista. Não, eu continuo sendo, mas eu sou pastor. Ou melhor, menosprezou o que Deus entregou na mão dele. Não faça isso. Você é filho de Gershon, execute a função dos filhos de Gershon. Você é filho de Merari, execute as funções do filho de Merari. Você é filho de Queate, execute as funções do filho de Queate. Você é filho de Arão, execute as funções do filho de Arão. E faça o que você tem que fazer, cumpra o seu chamado com excelência. Isso é que é o mais importante. Sem olhar para o homem, porque não é o homem que recompensa você. Quem recompensa é o Senhor. Amém, gente? Amém. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Cristo. E lá em Gálatas 2:20 tem uma declaração que eu acho linda. O que é esse ser servo de Cristo? Já falei, né? Ele abre mão da liberdade, não é isso? Ele abre mão dos seus direitos. Ele não faz agora o que ele deseja, mas o que o Senhor deseja. E é por isso que ele te deu o Espírito, gente. Lembra? O Espírito revela a nós o que? A vontade de Deus. Fomos libertos do Egito, chegamos diante de Shavuot, recebemos do Espírito, agora eu tenho acesso à vontade dele, para não fazer mais a minha vontade, e fazer a vontade dele. E diz lá, Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Quando ele declara Cristo vive em mim, ele está falando do quê? Do Espírito. É assim que Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive. Morri. Ele fala, Paulo falou, todo dia eu morro. Todo dia eu mato a minha vontade. Porque eu agora sou servo de Cristo, escravo de Cristo.
Não estou aqui para fazer mais a minha vontade. Eu entreguei o meu direito de liberdade a Ele, para fazer a vontade dEle. 1 Pedro 2, 9 e 16, esse texto também é muito lido. Nação santa, sacerdócio real. A pessoa acha lindo declarar isso, né? Vamos ler. É bonito, né? 1 Pedro. O problema é que a gente declara e acha bonito, mas às vezes não presta atenção no que a gente está falando. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade. O que é uma propriedade, gente? Pertence a Ele. Pertence a Ele. Você não pertence mais a você. Você não se entregou a Ele? Você não falou, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Então eu não tenho que conduzir mais a minha vida. Ele é o proprietário da minha vida. Eu sou propriedade exclusiva. E é bom saber, é exclusivo. Não adianta você não dar uma parte. Não tem como dar só um pouquinho e ficar um pouquinho para você. Um pouquinho, eu vou guardar isso aqui, essa casinha aqui no fundo, eu vou deixar para mim. Aqui eu que mando. O resto, não há possibilidade. Ou você é uma propriedade exclusiva, ou você não é nada. Ou você é todo dele, ou você é todo teu. Se você tem um pedacinho guardado, ele não fura a sua orelha na porta. O Senhor não pode. Ou Ele te dá a liberdade, você vai embora, livre, ou então você permanece na casa como escravo, como ébrio dele. Fure a sua orelha para que todos vejam. Você é propriedade exclusiva. A questão é, a quem nós temos servido? Nem sei se eu coloquei esse texto aí depois. A quem nós temos servido, gente? Se eu começar a perguntar a quem eu tenho servido, eu vou saber de quem eu sou servo. Concorda? A quem eu tenho servido? As Escrituras dizem que não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e odiar o outro. Não tem como. Não há divisão, não tem essa possibilidade dentro das Escrituras, no conceito de servo. Não tem como separar, não tem como dividir. Ou você se entrega por completo, ou então saia em liberdade. Receba, saia forro, como diz o texto, e viva a sua vida. Filipenses 1, ele traz uma exortação, e é algo que a gente tem que estar atento, porque também é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. 1 Tessalonicenses. Desculpa, Filipenses. Filipenses, capítulo 1, no versículo 15, primeiro, no versículo 15 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Agora capítulo 2, do versículo 3 ao 8. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 14. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Fazer por vanglória. A pessoa que serve, que faz, porque quer alcançar posição, porque quer alcançar título, porque quer ser visto, como o Tiago falou na semana passada, confundindo púlpito com palco, com palanque. A pessoa quer aparecer, ela quer crescer. E o que a palavra ensina é que o próprio Yeshua, ele deu exemplo, e ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo. Tem um texto ainda, não sei se eu coloquei, dá uma passada para mim, vê se eu coloquei. Não, está ali. João, capítulo 13, o texto conhecido onde Yeshua reunido, ele vai e lava os pés dos seus discípulos. Pedro ali até falou, não, você não vai lavar o meu pé não, eu que tenho que lavar. Ele falou, não, se você não deixar eu lavar o seu pé, então você não tem parte comigo. E aí depois Yeshua vira e fala o seguinte, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo, façam o mesmo que eu fiz. Essa é a forma que vocês devem se portar, porque se eu sou mestre de vocês, estou lavando os seus pés, estou assumindo a posição de servir a vocês, então vocês, muito mais vocês, devem também servir, devem assumir a forma de servo, e não usar a posição de vocês para colocar os outros para servir a cada um de vocês. Ele deixou o próprio exemplo, e essa é a novidade que ele trouxe. Isso é o novo que Yeshua trouxe, sabia? O que Yeshua trouxe de novo? Que boa nova é essa? É o exemplo. É o exemplo de vida. Isso é que há de novo nas Escrituras. Antes, você tinha a letra. Agora você tem um exemplo a seguir. O próprio Yeshua deixou esse exemplo. Aprenda a ser servo. É a palavra que o Senhor traz como porção nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Vamos servir, vamos compreender que cada um aqui tem valor, gente. O Senhor tem algo especial para cada um que está aqui nessa noite. E não queira ser aquilo, nem fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. E não queira fazer aquilo que Ele chamou para você fazer do seu jeito. Porque se você meter a mão na arca que está sendo carregada por boi, você vai morrer. Amém. Então, como que nós temos que viver na posição que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida? Amém, gente? Amém. É isso que tem que estar no nosso coração. Moisés serviu, Arão serviu, todos esses grandes homens, se nós formos ver, eles chegaram aonde chegaram e presenciaram e viveram o que viveram, porque eles se colocaram na posição de fazer aquilo que o Senhor determinou para eles fazerem. A plenitude de vida, para mim, é fazer aquilo que Ele estabeleceu. Nada mais tem valor. É andar exatamente, colocar o pé exatamente onde Ele marcou para eu colocar o meu pé.
É ali que eu tenho que botar o meu pé. Enquanto eu quiser ser alguém além do que Ele estabeleceu para mim, eu vou ladeira abaixo. Ele vai me abater. Ele mesmo, gente, vai me abater. Se eu sair da direção. Para trazer correção para a minha vida. Porque no reino de Deus não há espaço para rebelde. Há espaço para servo. E tem um outro texto interessante, porque é um texto até que veio à minha mente. É aquele texto que diz, eu não vos chamo mais de servo, mais de filho. Mas tem um outro texto que diz o seguinte, que o servo, que o filho é servo do pai. Então o que ele está dizendo ali, que você deixe de ser servo para ser filho, é que você o serve como um filho deve servir. Como? Em amor. Porque ama ao seu pai, ou porque ama o seu Senhor. É servo da orelha furada. Filho deve ser servo de orelha furada. Serve ao pai por amor. Assim tem que ser a minha vida e assim tem que ser na sua vida. Amém? Amém. Amém. Vamos orar.